Agora a gente vai dar a palavra para o Bruno Lucchi, eu vou pedir para o Alessandro sentar ali na plateia, eu também vou para lá, para a gente poder acompanhar de frente aqui a apresentação do Bruno Lucchi, né, diretor técnico da CNA, falou um pouquinho sobre reforma tributária aqui, as preocupações. Ontem o Renato Conchon, também da CNA, trouxe também uma explicação muito ampla para a gente, e agora o Bruno, além de trazer uns comentários sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o Plano Safra também, né, Bruno Lucchi? Vamos trazer um pouco das expectativas, como é que está a esperança do setor. Vimos aqui um pouco já antecipada pelo próprio deputado, e agora a gente vai ouvi-lo tecnicamente, né? O que a gente pode realmente esperar desse Plano Safra que será lançado, apresentado agora na próxima terça-feira. Bom dia mais uma vez, fica à vontade. Bom dia, muito obrigado, Patrônio. Bem, bom dia a todos, mais uma vez. Agradecer aí ao presidente Alessandro pelo convite. É sempre bom vir aqui no Mato Grosso do Sul, muitos amigos, Adroaldo, meu secretário, a terra da nossa Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, o presidente Marcelo Bertoni. Então, cumprimento a todos. Enfim, e eu acho que a pauta que nos traz aqui hoje, acho que são pautas relevantes que impactam diretamente na vida do produtor. Ontem foi colocada a reforma tributária, o deputado Pedro colocou de uma maneira geral também qual está sendo a dificuldade, que é a principal discussão nossa hoje em Brasília. Brasília, a gente costuma dizer, bem ou mal, é lá que as coisas acontecem. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho com a base, o nosso sindicato captando as discussões com os produtores, levando para a sua federação, a federação discutindo com a gente em Brasília, porque é onde a gente vai vocalizar a voz de vocês. Então, esse fluxo de informação tem que ser muito bem trabalhado. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vê que realmente o sistema ele atua, a gente consegue ter a percepção da base muito bem clara quando chega a Brasília. Muito trabalho dos sindicatos, principalmente da federação, que consegue aglutinar todas essas demandas e ter representantes qualificados para estarem debatendo com a gente. O Plano Safra é um exemplo. O Plano Safra, a CNA, quando ele vai fazer, a gente não senta na cadeirinha e começa a digitar, fazer conta. A gente vai nas regiões, vai ouvir as federações, ouvir os produtores, saber o que eles querem, qual que é o desafio que eles estão imaginando para a próxima safra. Então, esse não foi diferente, nós reunimos nas 5 regiões brasileiras, ouvindo a base, colocando o que é prioridade, sabendo que o cobertor é curto, o que a gente tem que focar nas discussões, o que a gente não pode abrir mão. E, com base nisso, nós trabalhamos num conjunto de propostas que eu vou trazer um pouco para vocês aqui, perto do cenário que nós temos hoje, de desafios do crédito rural. Como o deputado Pedro colocou, e vocês sabem melhor que nós, os custos de produção aumentaram muito no último ano e as receitas estão caindo muito esse ano. Então, mas o fertilizante também está caindo agora, mas eu plantei foi na safra passada. Então, o meu custo já está no solo. Isso aí eu já não consigo com soja e milho, o preço que está hoje. Então, a margem do produtor vai estar menor esse ano. O boi, o bezerro que ele comprou nos anos anteriores e vende o boi agora, também está mais baixo. Então, boa parte das atividades agropecuárias, esse ano vai ser um ano de achatamento de margem. Então, se a gente não tiver a expertise de conseguir tomar financiamentos a taxas menores, a prazos maiores, às vezes nem investimento, boa parte dos produtores que a gente conversou para fazer o plano falou assim, é um ano para custeio. Vamos manter a atividade rodando, investimento só realmente em casos pontuais. Então foi onde a gente pesou mais a mão nas nossas propostas, buscar taxas menores para o custeio, investimento foi as linhas-chave que a gente vai colocar um pouco, mas o grande desafio que nós temos aqui a gente tem uma série histórica dos últimos anos de Plano Safra. A linha verde, a barra verde, é o que é anunciado, e a azul é o que é realmente financiado no ano safra. Então a gente observa que um anúncio é uma maravilha, Olha só, pegando para trás ali, os valores são muito altos, O discurso é muito bonito, mas na prática, quando vocês vão lá tomar o dinheiro, acabou, espera mais um pouco, Então aí é diferente. A exceção da safra 21 e 22, que nessa safra o financiado foi até maior do que anunciado por causa da queda da Selic. Vocês lembram bem aquela Selic que chegou a 2%, então nessa situação realmente se conseguiu muito mais. Agora falando da safra 22-23, que é a atual, que é essa que está terminando agora, nós tivemos uma contratação muito rápida no início dela, que foi no passado, julho, agosto, setembro, principalmente para custeio, e uma redução e já uma suspensão das linhas de investimento. Então nós começamos um financiamento grande de custeio e o investimento foi suspenso em boa parte do ano.
Esse ano, começamos com essas linhas suspensas, conseguimos crédito suplementar, até 2 meses atrás não era 320, era 290, 280. Então recentemente teve um recurso que desafogou um pouco desses valores. Mas o fato é, o produtor ele não pode ficar esperando, ele não pode ficar lá na ânsia que vai entrar o dinheiro e não entra, porque ele não tem esse tempo. O tempo de plantar é o que a natureza manda. Não é o tempo do banco de dizer que está suspenso agora, espera mais uns 2, 3 meses, volta daqui. Não, ele precisa de ter previsibilidade. Então, a busca que nós estamos discutindo no plano, vamos lá, o valor é importante, a taxa de juros é importante, mas o mais importante é ter previsibilidade. É o produtor chegar na agência e saber que tem dinheiro lá. Se não tiver, fala que não tem, que ele vai buscar outra alternativa. Agora, ele ficar esperando, abre, fecha, aí passa um ano, às vezes ele não faz o que precisa, e aí quando ele vai tomar dinheiro no mercado, a taxa está muito mais alta, né? Então, o ponto principal que nós discutimos com o ministro da Agricultura é que nós precisamos ter previsibilidade. O volume que nós calculamos para esse ano, né, colocando aí o aumento de custo de produção e o percentual que vem do crédito rural oficial, é em torno de 403 bi. Ano passado foi 340 anunciado, esse ano seria mais ou menos por torno de 403. E para equalização, que é o recurso que vai ajudar a reduzir a taxa de juros, em torno de 25. Ano passado a gente tinha calculado em torno de 20, tivemos próximo a 13. Então por isso que faltou muito recurso, 13 não, 15, 16 mais ou menos. Então por isso que teve essa dificuldade da gente conseguir desenrolar. Então esses são os números principais da nossa proposta, o volume de 403 bi, equalização 25 e a palavra-chave que é previsibilidade. Esses foram os principais pontos. Quando a gente analisa o comportamento aí por linha, né, por tipo de investimento, financiamento para a indústria, comercialização, custeio, investimento, como eu falei, a percepção do produtor é o que está acontecendo na prática, é recurso para custeio. Investimento nesse momento, turbulência, né, commodities caindo, ambiente político tumultuado, né, o produtor bota o pé no freio falando, deixa eu esperar para ver como é que essas coisas vão se encaixando, mas o que eu não posso parar é o custeio, né, o dia a dia. Então, está aqui o que nós tivemos aí de ticket médio do produtor rural nesse plano safra. Nós saímos aí no ano anterior de 160 mil para 181 mil, então são valores que, de certa forma, não são tão altos, mas isso mostra que a importância do plano, principalmente para o pequeno e o médio produtor. Né? Às vezes, para o grande ali é interessante, mas o pequeno e o médio, se não for o plano safra, ele vai ter muita dificuldade de ir no mercado e buscar uma alternativa, né, de crédito privado. Então, a importância do plano safra hoje, além desse perfil do produtor, é dar direcionamento para o mercado privado, que as taxas que saem no plano, de certa forma, é a taxa que o mercado privado vai se balizar para que ofereça ao produtor. Né? Como é que foi aqui no Mato Grosso do Sul? Nós fizemos a mesma análise. Né? Aqui a mesma coisa, recurso para custeio muito maior, investimento um pouco menor, comercialização também subiu um pouco, e o ticket médio da região já é muito maior que a média do Brasil. Né? Saímos de 530 para 609. É um aumento basicamente aí, razoável, mostrando também, principalmente, as altas no custo de produção. Esse aumento do ticket médio é que a safra passada foi uma das safras mais caras que nós tivemos nos últimos anos. Vocês sabem muito melhor que eu, quem comprou adubo ano passado, defensivo, até sal mineral, valores absurdos, né, com incremento de mais de 100% em algumas praças. Outro ponto que vale a pena a gente destacar no plano safra é a gestão de risco. Né, e aqui eu falo bastante do seguro rural. O seguro rural ele tem sido uma das principais políticas públicas que a gente tem incentivado. Porque tendo o seguro é onde o produtor vai ter um lastro, primeiro, para ir no mercado privado, né, buscar crédito, ou amenizar os possíveis prejuízos que ele vai ter em função de clima, em função de mercado. Né, muitos do seguro que a gente está trabalhando agora é seguro de renda, que é o que interessa ao produtor, é garantir a renda, não só a produção. Então, o seguro, já a senadora Tereza, quando ministra, ela fez um excelente trabalho em fortalecer o seguro rural, né, em cada vez mais melhorar, buscar mais recursos. Mas o que a gente tem visto é a dificuldade justamente de a gente manter esse volume mais elevado. Então, quando a gente pega o histórico de área segurada,
nós tivemos aí até 14 milhões de hectares, mas a média dos últimos, pegando 2020 e 2021, é em torno de 13 milhões de hectares segurados, né, que é muito pouco se a gente tem uma área de 77 milhões de hectares no Brasil de lavoura, né? Só lavoura, sem falar fruta e outras culturas. E nesse último ano, em função do aumento de custo e dos problemas recorrentes de climáticos na região sul, e que nós tivemos aqui, não nessa safra, mas na anterior, né? Então o produtor que foi tomar seguro nesse último ano, ou o prêmio subiu demais, ou a cobertura caiu pela metade, né? O que não resolve para ele. Então o seguro é algo que a gente tem visto o seguinte, além de recurso, que é o mais importante, nós temos que buscar isso aqui, ó, regulamentar um fundo de catástrofe, justamente para quando a gente tiver problemas sucessivos de seca, né, de qualquer outra natureza, as seguradoras, as resseguradoras têm um colchão de amortecimento para não quebrar ou não jogar contra o produtor, que é o mais comum, né, aumentando o prêmio e reduzindo cobertura. Então, o que nós estamos colocando lá, né, nesse plano safra como prioridade, já existe a lei está ali, ó, ela é de 2010. Nós precisamos regulamentar essa lei para criar, como é que a gente cria esse fundo? A parte de recurso pode vir do setor público, outra parte do setor privado, mas nós temos que dar o start, né, até para que no futuro a gente não tenha esse tipo de problema, ter reduções em diária como agora de mais de 50%. E o grande problema, gente, hoje, então, como eu falei de investimento, de custeio, o problema hoje é orçamento. O governo não tem recurso para manter as linhas em andamento, para suprir a complementação do seguro rural. Então, olha só, isso aqui, quando a gente fala aquele OOC, chama 2OC, é onde a gente tem as rubricas das linhas do Plano Safra. Então, Pronaf, que é onde realmente se gasta mais recurso para equalizar, que é onde eu tenho as taxas de juros menores, né, as linhas de investimento e do custeio agropecuário. Então, só nesse ano, nós já gastamos quase 100% de tudo, né, já foi aí basicamente 12 bi de recursos para equalização, fora um pedacinho do ano passado, como eu coloquei para vocês, que fecha em torno aí dos 15, 16 bilhões. Então, recurso para esse ano, para esse plano safra, está bem complicado, porque pelas linhas oficiais, a gente está vendo que não tem. O que a gente está vendo, conversando com o ministro da Agricultura, né, e o deputado Pedro trouxe, é que eles estão conversando com os ministérios do Planejamento, né, da Fazenda, para buscar outras fontes de recursos para complementar essas linhas. Então, nesse momento, há essa discussão, e acaba que ela fica para a última hora mesmo. Então, basicamente, para a semana que vem que a gente vai ter o número cravado. Mas o que a gente imagina? A gente acredita que os 400 bi devem sair. Agora, a gente não deve ter tanto alívio em taxas de juros. Então, juros, vamos lá, o produtor empresarial, se eu não me engano, ficou com em torno de 12, 12,5 ano passado. Né? Deve ficar ou isso, ou até aumentar um ponto percentual para chegar próximo à Selic, que ainda está em 13,75. Então, deve ter aumento. A gente acredita que aonde pode ter um alívio é justamente no Pronamp, que é o médio, e no Pronaf, que aí sim, ou a manutenção, né, de taxas ou uma queda. Mas isso é, como eu falei, a prospecção, gente. Eu não estou aqui cravando nada, é o que a gente, nas conversas que a gente tem visto, o que pode acontecer. Né? Mas isso tudo, como eu falei, até semana que vem tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Os dois planos vão ser anunciados semana que vem, um na terça e outro na quarta, né, na terça da Agricultura, do Ministério da Agricultura, e na quarta da Agricultura Familiar. Então, o que a gente tem maior dificuldade, né, nesse momento é o orçamento, onde o deputado Pedro disse que a gente, ao invés de ter os 25, tem em torno de 20. Né? Tendo 20, nós podemos ter as questões de mexendo um pouco em taxa de juros, o que nós podemos ter é uma priorização de linhas de investimento, que é outro ponto que mais se consome. Mas isso, como eu falei, é algo que vai depender muito do que chegou até o governo. Agora, um ponto que a gente gostaria de trazer é o seguinte: o crédito rural oficial já foi muito mais importante, né, dentro da composição do funding no setor. Hoje, 36% é dinheiro do próprio produtor, que toca o dia a dia, e só tem 64% que vem de banco e outras fontes de financiamento. Né? Ali colocando que o Plano Safra é 44 do 64. Então, hoje seria, vamos dizer assim, o Plano Safra seria responsável entre 20% a 30% de todo o funding, né, das instituições financeiras. O que cresceu muito nesse período? A prática de barter,
né, principalmente de revenda, de trade, e o mercado financeiro. O mercado financeiro, nos últimos anos, né, ele tem aumentado muito, boa parte graças à ministra Tereza, né, que na época, com a lei do agro, conseguiu melhorar muito os títulos do agronegócio, CRA, CDCA, CDCA-WA, então tornou o ambiente com mais segurança jurídica para os investidores entrarem nessas linhas, e o resultado é isso aqui, ó. Se a gente pegar a questão da CPR, que hoje tem que ser registrada, que hoje, né, a gente criou-se uma figura para ter o registro único de CPR, tirar isso de cartório, onde o custo é elevadíssimo. Existe projeto de lei também, que inclusive nós fizemos pela CNA, o deputado Zé Mário na época, para limitar o teto dos emolumentos cartorários, que oneram muito o produtor na hora do registro. Mas a lei ela veio para contribuir para destravar isso aqui, ó. Então, olha o que eu tinha de estoque de CPR, de LCA, de CDCA, de CRA, né, em abril de 2022, desculpa, e o que eu tenho agora em 2023. Então, é um aumento aí, ó, de 81%, quase 70%, 40%, e o filho mais novo aí, que é o Fiagro, né, que foi esse aí criado, né, há pouco mais aí de 2 anos, está falando 2 anos agora, esse é o que mais tem crescido e é onde a gente tem visto que é uma possibilidade enorme do investidor pessoa física que não conhece o agro, né, que quer, vamos dizer assim, se apropriar dos ganhos, entrar ajudando, às vezes, um produtor rural que vai ter mais financiamento. Então, o Fiagro, a gente diz que é o seguinte, ele ajuda até na comunicação do setor. Essa sociedade que é contra o agro, que eu acho que o agro produtor é tudo rico, né, só vê as pingas que toma, não vê os tomos que a gente leva, né? Então, aqui ele vai ganhar também. E se ele tem dinheiro, ele vai lá e investe no Fiagro. Então, ele vai torcer para o agro evoluir, porque ele vai estar ganhando. Então, além de ser uma opção de investimento interessante, o produtor é também para os investidores, principalmente aqueles que não são do setor. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o Plano Safra é importante, vai continuar sendo, né, mas com foco nos pequenos e médios, conforme balizador, mas nós temos que buscar o mercado privado. Nós temos que buscar as novas fontes de financiamento. O setor ele mostrou que é um setor rentável, é um setor resiliente e é o setor que está botando essa economia ainda no lugar. Olha o PIB do primeiro trimestre agora. Só a agropecuária, que é dentro da porteira, o trabalho de vocês, aumentou em 21%. Esse ano o PIB ia ser 0,9%. Já estou falando em PIB brasileiro de 2,1%. Graças a quem? A vocês. Né? Então isso já fez o presidente mudar o discurso dele em relação ao setor. Então é obrigado, ele tem que admitir, esse setor é o setor relevante, que está realmente empurrando esse país. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar que o setor está conseguindo se consolidar por seu mérito, pelo seu profissionalismo, e isso o mercado financeiro está vendo. Ele quer esse retorno. E como é que a gente faz o link do produtor rural, que aí eu concordo com vocês, é algo extremamente complexo ainda, precisa traduzir muito a linguagem deles, e eles precisam entender muito do nosso negócio. A gente vai naquela Faria Lima lá, onde ficam os principais investidores, né, quando ele vê uma notícia de clima dessa, que deu geada, deu seca, nossa, então esse negócio é muito arriscado, não dá para investir nesse setor. Tem um que eu brinco, tem um grande produtor de fruta, falo isso sempre, ele tinha um trabalho muito bem feito e queria vender parte da empresa dele para um grupo estrangeiro. E aí fomos os americanos conhecer a fazenda, ele tinha os balanços auditáveis, viu, perfeito, ó, empresa dá lucro, né, EBITDA lá em cima, não, vamos fechar o negócio, vamos rodar a fazenda para você conhecer como é que é a plantação. Aí ele mostrou uma plantação de maracujá, falou, aqui eu tenho um enxame de abelhas que vai lá e poliniza o maracujá. O cara, como é que é? Abelha, a gente pega a abelha, vai lá, você depende de abelha para o seu negócio dar certo. Tô fora, isso aí não é para mim. Então, assim, para ver o nível de desconhecimento que existe hoje, né, dentro do nosso setor. Mas essa aproximação ela é fundamental. Tanto a gente está mais presente lá, colocando as vantagens e desafios que nós temos como setor, né, a competitividade que o agro brasileiro tem comparado ao agro do resto do mundo, e também a gente começar a entender um pouco mais dessa linguagem complicada, dessa sopa de letrinhas que tem ali, como é que a gente torna isso algo mais palpável para o produtor. Então, esse é o trabalho que a CNA tem feito hoje. Principalmente a gente está, inclusive, tentando estruturar um fundo, né, para os produtores que estão no Senar, até para fazer esse link, orientando o produtor e orientando quem for botar recurso nesse fundo, até para a gente quebrar os mitos e melhorar esse fluxo de informação. Né? E o que a gente tem mais dificuldade quando a gente vai falar com o mercado financeiro? Porque
como o Pedro falou, 97% dos produtores são pessoas físicas. Eu não tenho um CNPJ, eu não tenho um balanço para o cara olhar se eu estou alavancado, né, qual que é o meu nível de endividamento, qual que é a minha taxa de retorno. Então, essas informações contábeis, quem tem são empresas, CNPJ. Então, eles falam assim, eu não conheço o produtor. O cara vai chegar aqui, eu vou olhar o imposto de renda dele, eu não tenho garantia, não tenho segurança. Né? Então, o que ele fala assim? Vocês tinham que trabalhar realmente informações desses produtores. Aí hoje existe o Open Bank, né? Você dá todo o histórico da vida financeira do produtor. Nós podemos fazer, então, um Open Bank do agro. E o nosso sistema, o sindicato, a federação, a CNA, vamos dizer assim, a porta de entrada mais confiável para o produtor botar suas informações. Estou falando que a gente não tem nada pronto. Estou dizendo para a gente construir isso juntos. Né? Porque a financeira ele já conseguiu buscar com os bancos. O que nós vamos buscar? Vamos buscar principalmente a informação de produtividade. O histórico das suas safras dos últimos anos, o histórico de produtividade de rebanho dos últimos anos, porque aí eu agrego algo que o banco não tem, que é a informação de produção, que é a informação que justamente você vai poder abrir para quem você quiser, a informação é sua, não é do banco, não é nossa, é sua, mas você vai poder abrir para uma revenda, né, para uma corretora, né, porque você vai ter dados mais detalhados e validados que vão permitir, às vezes, baixar o seu rating. Esse aqui tem você pode ter uma taxa de juros muito menor do que os outros que estão nessa região. Então, o meu tempo já está encerrado, mas aqui é só para trazer um pouco dos desafios que nós temos. O Plano Safra é importante, ele vai seguir sendo importante, nós vamos ter que trabalhar cada vez mais as políticas de gestão de risco dentro do governo, para a gente ganhar escala, mas eu quero deixar aqui plantada a sementinha do mercado privado na cabeça de vocês. Eu sei que muitos já estão operando, mas é algo que a gente precisa construir juntos, porque vai ser a saída. Nosso setor ele cresce muito mais rápido, né, do que a capacidade do governo de botar dinheiro. Então a gente tem que buscar novas formas aí de nos financiar, porque é um setor que demanda tecnologia, e tecnologia precisa de dinheiro. Muito obrigado, gente.